Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos em tua casa. Já temos sido enriquecidos e abençoados com os cânticos, com as leituras bíblicas e com as orações. Agora pedimos que o teu Espírito fale conosco, que apesar de mim a tua mensagem seja pregada com clareza e simplicidade e que possamos, ó Deus, compreender esta mensagem e aplicá-la no nosso dia a dia, porque é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Paulo está perplexo nesta passagem. Ele diz isso no verso 6. Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Há muitas coisas que nos deixam perplexos, nos deixam pasmos, atônitos, surpresos. Essa semana nós ficamos perplexos com a notícia de um jovem de 13 anos matando a professora de 71 anos e deixando mais 4 pessoas feridas numa escola estadual aqui em São Paulo. Todos ficamos admirados com a situação, perplexos com a situação. Ainda mais quando tomamos conhecimento que ele estava arquitetando aquilo que ele fez, e ele divulgava isso numa área da internet que nós não temos acesso, a maioria de nós não tem acesso, e graças a Deus que não temos acesso, e ele compartilhando que faria isso, que provocaria esse atentado, as pessoas curtiam, dando joinha, quando ele afirmava que faria isso. Nós também ficamos perplexos com a banalização da vida humana que nós temos visto, as guerras que hoje estão em curso, a violência, principalmente nos grandes centros urbanos, as pessoas vivendo de modo indigno nas ruas, passando fome, outras que até têm um teto para viver, mas vivem debaixo de insegurança alimentar. Tudo isso gera muita perplexidade ao nosso coração. Nós questionamos. Se nós olharmos para a história, nós não podemos deixar de lembrar o genocídio dos armênios, causado pelo Império Turco Otomano nos anos de 1915 a 23, o genocídio dos judeus, causado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Questões essas verdadeiras barbáries causadas por motivações ideológicas, motivações racistas ou eugenistas. Você sabe que a eugenia, ela acontece quando uma raça se sente superior à outra e deseja prevalecer sobre ela. Então, motivações mesquinhas, banais, causando verdadeiras barbáries, motivadas por conceitos errados, na verdade, não é? Pessoas que têm uma visão de mundo equivocada, adotam conceitos errados para suas vidas
e esses conceitos fazem com que elas, muitas, consumem atos bárbaros. Como eu disse nessa passagem, Paulo, ele se encontra perplexo. E a perplexidade de Paulo está relacionada justamente a um conceito errado sobre a salvação bíblica. O conceito que Paulo está combatendo, que o deixa atônito, pasmo, é o conceito de que a salvação, ela pode ser alcançada através de Cristo Jesus, mais a obediência a obras da lei, mais a obediência a práticas religiosas. Esse é o conceito que deixou Paulo perplexo. Porque esse conceito é um conceito que escraviza, que aprisiona o pensamento. É um conceito que não permite que as pessoas sintam confiança em relação à sua salvação. Não se sintam seguras em relação à salvação. Sempre haverá necessidade de se praticar algo para conquistar a salvação. Isso traz perturbação. Paulo fala aqui na passagem. Ao contrário desse conceito errado, Paulo ensina a salvação pela fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus é suficiente para que nós tenhamos relacionamento com Deus, comunhão com Deus e sintamos segurança da salvação, segurança de que Deus está conosco e nos acompanhará no dia a dia. Por isso é que, quando Paulo ensina nessa carta a suficiência da fé em Cristo, é que esta carta é chamada como a carta magna da liberdade cristã. Quando nós ouvimos algo com essa expressão, carta magna, né? Quando eu li isso num comentarista, eu logo lembrei da nossa Constituição, né? Que é considerada a carta magna das nossas leis. Todas as outras leis têm como base, têm como referência a nossa Constituição. Se a lei estiver em desacordo com algum princípio da nossa Constituição, que é a nossa carta magna, essa lei está errada, na verdade, é algo ilegal, não legal. Então, a carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã, porque nela Paulo ensina que para sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus e mais nada. Paulo se encontra perplexo porque ele havia ensinado isso aos Gálatas. Na sua primeira viagem missionária, essa primeira viagem missionária era narrada em Atos capítulo 13 e 14. Paulo passou por uma província, a província romana chamada Galácia. Ele passou por várias cidades desta província, e juntamente com Barnabé, na primeira viagem missionária, e outros companheiros missionários, eles fundaram igrejas em Antioquia da Pisídia, em Listra, em Derbe, em Icônio, cidades da Galácia. Ele havia ensinado acerca da salvação pela fé em Cristo. No entanto, alguns ministros vindos de Jerusalém, passando por aquelas igrejas, diziam: olha, Paulo ensinou vocês corretamente sobre a necessidade de crerem em Jesus, isso ele fez certo, mas ele não
ensinou tudo o que era para ser ensinado. Faltou alguma coisa. Faltou ensinar a necessidade de obedecer à lei de Moisés. Vocês precisam continuar se circuncidando, os homens. Vocês precisam continuar obedecendo o calendário judaico das festas religiosas, da guarda do sábado, das festas de lua nova. Vocês precisam continuar obedecendo às regras de alimentação que foram propostas lá no livro de Levítico. Então era Jesus Cristo mais alguma coisa. E Paulo fala aqui na passagem, não é? Agora nós vamos entrar nela propriamente, não é? Paulo diz assim: admira-me, eu estou realmente surpreso, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou realmente surpreso. Nós sabemos que há coisas que nos surpreendem e que são positivas, são estimulantes. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando e meu chefe me chamou. E ele falou assim: Ismael, estão precisando de você lá em tal local, é uma situação difícil de ser resolvida e tem que ser uma pessoa com o seu perfil. E eu conversei lá com fulano, você precisa ir lá, tal, e nos ajudar nessa situação. Porque eu não encontro nenhuma outra pessoa aqui nesse departamento que tenha esse perfil. Quando eu ouvi isso, gente, eu fiquei inchado, né? Que legal, estou sendo elogiado. Eu me senti assim, eu podia até nem receber nada no final do mês. Tamanho, é interessante isso, né? Nada não, mas eu podia até não receber aquilo que eu acho que eu mereço, né? A gente sempre acha que merece mais, mas quando a gente recebe um elogio, a gente se sente bem trabalhando lá naquele ambiente, percebendo que você é útil, que você é importante. É estimulante, me surpreendeu aquele elogio, e eu fiquei tão feliz, por vários dias eu fiquei pensando naquilo que meu chefe havia me dito, né? E aquilo foi muito estimulante, né? Quando o meu time vai jogar na casa do adversário, e o adversário é superior, e eu fico sempre com eu sou meio pessimista nesse aspecto, aí eu falo, vai perder, mas de repente vence, aí eu vou saber o resultado, ela venceu, uma surpresa assim, extremamente agradável, estimulante, não é? Quando o marido lembra do aniversário da esposa, né? Oh, que legal, ele lembrou, não esqueceu. Há surpresas que são positivas, há surpresas que são estimulantes, mas a surpresa que Paulo menciona aqui, essa admiração, essa perplexidade de Paulo, está relacionada a algo negativo, ao fato de que os Gálatas estavam adotando como estilo de vida um evangelho legalista. Não o evangelho da graça, mas o evangelho da lei, um evangelho legalista. Alguém já disse que seguir um evangelho legalista é como você cair na areia movediça. Alguém que cai na areia movediça, por mais que ele lute para sair da areia movediça, mais ele afunda. Assim o evangelho legalista. É como um boi tentando rodar o moinho. Ele está lá no ritmo dele, aí alguém o chicoteia para ir mais rápido, não é? E o boi vai até mais rápido, mas esse boi não vai para frente, porque ele está preso naquele moinho, ele anda em círculos, e quanto mais ele trabalha, ou quanto mais ele é ágil, quanto mais ele corre, mais ele trabalha e mais se cansa.
Assim é o evangelho legalista. Quanto mais ele faz, mais ele é cobrado. E mais ele se cansa. E Paulo diz assim: olha, eu estou admirado, negativamente, porque vocês estão passando depressa para um outro evangelho. Vocês estão passando, essa ideia, o verbo aqui, passar depressa, a ideia é de uma deserção militar. Vocês estão passando das fileiras do exército de Deus para juntarem-se às fileiras do inimigo. Vocês estão passando para o outro lado. Isso está sendo muito rápido. Será que o meu trabalho foi em vão? Vocês estão passando, desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo. Quem nos chama na graça de Cristo? É o próprio Deus. Ele nos chama e nos dá esse presente que é a graça de Cristo. Deus nos chama pessoalmente. O chamado de Deus não é massificado. O Evangelho de João diz que Jesus é o nosso bom pastor. E por que Ele é o nosso bom pastor? Porque Ele ouve as ovelhas, Ele conduz as ovelhas para fora, as ovelhas o seguem. E tudo isso porque Ele chama as ovelhas pelo nome. Deus chamou cada um de nós pelo nome, para que nós experimentássemos a sua graça, a graça de Jesus Cristo. Não há presente maior, não há benefício maior do que a graça de Cristo, porque ela permite não somente desfrutar da comunhão com Deus, mas desfrutar daquilo que Deus nos dá. Certa feita, conversando com um colega lá no trabalho, vários colegas já ouvi essa expressão, mas um mais particularmente, eu quero ganhar na Mega Sena, porque quando eu ganhar na Mega Sena, vai ser a coisa mais extraordinária que eu vou ganhar. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas ganham na Mega Sena e não conseguem usufruir aquilo que ganham. Ganhar dinheiro, ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, é dádiva. Juntamente com a conquista de bens financeiros, você pode ter certeza, a sua responsabilidade diante de Deus vai aumentar. Quanto mais Deus nos dá, mais Ele vai nos cobrar por aquilo que Ele nos dá. A maneira como nós fazemos uso daquilo que Ele nos dá, porque deve ser para a glória dEle. Mas você ter algo não significa que você vai desfrutar desse algo. E nós conhecemos pessoas que têm muitas coisas, mas não conseguem desfrutar. Porque não somente o ter é bênção de Deus, como o desfrutar também é. E isso está relacionado à graça de Deus, ao favor de Deus em Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. E ele fala aqui que não é outro. Parece que Paulo está se contradizendo, Outro evangelho que não é outro. Que história é essa? É que na língua grega nós temos duas palavras para outro. É a palavra héteros, que é outro, no sentido de natureza diferente, e a palavra alós, que é outro de mesma natureza. Outro de natureza diferente e outro de mesma natureza. Uma mulher, um homem,
moreno tem a mesma natureza de um homem negro, de um homem loiro, mas eles são diferentes. É alós. Né? Mas uma mulher e um homem, embora sejamos todos humanos, têm gêneros diferentes. Né? Então, héteros. Então, existe essa diferenciação na língua grega. Para nós não, outro é tudo outro. Não é? E aqui Paulo fala, olha, eu estou admirado porque vocês foram chamados na graça de Cristo, mas vocês estão desertando para outro evangelho, héteros evangelho, algo que na verdade é de outra natureza, não é o evangelho. E embaixo ele confirma isso, porque ele diz, o qual não é outro, não é alós, não é da mesma natureza, ou seja, resumindo tudo, se você esquecer essas questões da língua grega, não importa, o que ele está querendo dizer é que o que vocês estão seguindo não é o evangelho. Esta mensagem, na realidade, é uma mensagem desvirtuada, é uma mensagem corrompida do evangelho, deturpada. Esse evangelho legalista, ele é deturpado. Imagine a situação de você ter uma água apropriada para beber. Essa água, ela tem uma composição química equilibrada, ela é uma água cristalina, ela não permite a proliferação de fungos, de bactérias e insetos que sejam nocivos à nossa saúde. E ao mesmo tempo, você tem uma água turva, desequilibrada quimicamente, com pH e alcalinidade alterados, que favorecem o surgimento de toxinas. Paulo está dizendo isso para eles, olha, vocês estão bebendo uma água turva, uma água que vai lhes fazer mal. Não a água cristalina do Evangelho. E essa água, ela traz perturbação. Essa mensagem deturpada do Evangelho traz perturbação. É o que ele diz aqui, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Vocês estão passando para outro evangelho que é de uma outra essência, mas não é outro no sentido de ser da mesma essência do evangelho verdadeiro. Ou seja, ele está confirmando aquilo que ele disse anteriormente. E se não há alguns, esses ministros, né, que estão perturbando vocês e querendo perverter o Evangelho de Cristo. A falsa mensagem perturba, traz inquietação, agitação interior, ansiedade. A verdadeira mensagem não. Ela traz segurança, confiança, a nossa mente se sente segura, há descanso da alma, a paz. Não é? A falsa mensagem do Evangelho, esse desvirtuamento da mensagem do Evangelho, traz perturbação. E veja a seriedade da questão, porque Paulo diz assim, olha o argumento que ele usa, olha como a pregação correta do Evangelho é séria, porque ele diz aqui, ainda que nós, ele ou os companheiros dele, ele se inclui, não é? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, alguém que assista na presença de Deus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Veja a seriedade da pregação do evangelho. Paulo está dizendo aqui, olha, ele se inclui, né? Ainda que eu pregue para vocês um evangelho que vá além da fé em Cristo,
quando isso, eu fiquei pensando em que circunstâncias Paulo, que pregou a suficiência de Cristo, poderia pregar algo que vá além da suficiência de Cristo. Digamos que ele fique doente, adquira uma patologia que prejudique o seu raciocínio. Imagine que ele bata a cabeça num acidente e isso o impeça de raciocinar corretamente. Imagine que ele se afaste de Deus e, em função desse afastamento de Deus, ele comece a pregar algo diferente daquilo que ele sempre pregou. Ele está usando o argumento aqui no limite. Ou um anjo do céu, um ser santo, puro, vos pregue algo que vá além deste evangelho. Seja anátema. Seja anátema. Seja maldito. E essa palavra, anátema, maldito, é a ideia de que alguém está irreversivelmente afastado de Deus. Não é possível mais haver a reconciliação. É alguém maldito. O inimigo das nossas almas é maldito. Alguém irreversivelmente afastado de Deus. Pastor, olha a seriedade da pregação do Evangelho. Se eu que estou aqui, ou qualquer outro pregador, anunciar algo que vá além da fé em Jesus para a salvação, seja maldito, seja irreversivelmente sem possibilidade de reconciliação com Deus. E ele reitera isso no verso 9, ele diz aqui, olha, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Pregar o evangelho é coisa muito séria, e há pessoas, porém, que estão brincando com isso. E aqueles que pregam o evangelho que vai além da fé em Cristo, a Bíblia diz, são malditos. Há uma citação de um pregador importante do século XIX, chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele diz assim: não é o pregador que autentica a mensagem, mas a mensagem pregada, ela é quem autentica o pregador. Não importa as qualificações do pregador, quais sejam as qualificações do pregador. Pode ser alguém com muitas qualidades, mas o que vai autenticar o pregador é a mensagem que ele pregar. É a mensagem fiel do Evangelho. É a mensagem de graça do Evangelho. Você pode estar pensando, né? Então, o que Paulo está propondo, essa mensagem da graça, da fé somente em Jesus para a salvação, ela é muito fácil, né? Basta crer e está tudo resolvido, né? Não é bem assim. Para sermos salvos, nós precisamos crer. Mas Paulo, na sequência, ele diz aqui, no verso 5, no capítulo 5, verso 13, e olha que ele fala da liberdade cristã, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, a liberdade de serem salvos pela fé em Jesus, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Carne aqui é sinônimo de natureza pecaminosa. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somos salvos pela fé em Jesus para amar como fomos amados em Cristo.
Somos salvos pela fé em Jesus para andar no Espírito, diz aqui o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos imoderados da carne, da natureza pecaminosa. E ele, na sequência, fala do fruto do Espírito, né, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja, o evangelho da graça não é um evangelho fácil. Nós somos salvos só pela graça. Mas não é fácil, porque depois de salvos pela graça, nós somos convocados a seguir o exemplo de Cristo. O exemplo de amor, de alegria, de paz, de gratidão, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, de generosidade, de bondade. Veja, não é fácil, não é fácil. Por isso eu gostaria de encerrar, até questionando vocês, né? Para mim, a única mensagem que ensina a comunhão com Deus por meio da graça é o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês conhecem alguma outra proposta religiosa que ensine que para termos comunhão com Deus, somente é necessário crermos em Jesus Cristo? Vocês conhecem alguma outra religião cuja proposta de reconciliação com Deus seja a graça, seja o favor de Deus? Se vocês conhecerem, por favor, me falem, porque eu não conheço. A única proposta de fé que fala de graça, de favor, de presente, é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Todas as outras religiões que eu conheço, o homem precisa fazer algo para merecer o favor divino. A base da fé nessas religiões é o mérito humano. A mensagem do Evangelho, não. Só diz assim: se arrependa dos seus pecados e creia. Se arrependa dos seus pecados e creia. O restante tudo já foi feito. Jesus Cristo já fez na cruz. Isso para mim é tão importante, porque eu confesso a vocês que lá no meu trabalho, quando eu tenho a oportunidade de dar testemunho da minha fé, eu uso exatamente essa realidade. Às vezes eu estou conversando com um colega, com uma colega de trabalho, e ela começa a falar das lutas que ela tem enfrentado na vida. Difíceis, problemas em casa, no lar, conflitos terríveis dentro do lar, as despesas que superam aquilo que ela ganha no final do mês, que essa pessoa ganha no final do mês, as perdas que ela teve em termos de pessoas queridas que se foram, a dificuldade que ela está enfrentando em termos de saúde. As pessoas falam, né, e eu fico ouvindo aquela narrativa, e elas olham para mim, e aí, Ismael, o que você diz disso? Olha, eu só digo para você uma coisa: clame pela graça de Deus, clame, o Senhor, Ele é gracioso. Eu sou tão pecador quanto você. As pessoas, quando se aproximam de mim, uma vez eu estava falando com alguém que tem ele confessa isso para todo mundo, tem uma vida sexual bem ativa, né? E um tanto promíscua, e falando, eu sou cheio de pecados. E eu falei, olha, quem vai medir se você tem mais ou menos pecados do que eu é Deus, porque Deus, Ele não mede aquilo que nós fazemos, Ele mede a nossa motivação. Então eu não sei se você peca mais do que eu não sei, sinceramente. Eu não estou na posição de Deus para te julgar. Eu só sei que a graça de Deus me alcançou. Eu só sei que esta graça me ajuda, me dá paz interior, me dá tranquilidade, me dá uma segurança de que Deus está comigo e que Ele vai me acompanhar nas lutas do dia a dia.
Se eu fosse você, eu sempre falo isso para as pessoas: busque a graça, busque a Deus, ore sinceramente, peça que a graça seja derramada sobre a sua vida. Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que eu tenho certeza, a sua oração será ouvida, da maneira que Deus achar mais conveniente, no tempo dEle, não é? Ele vai ao seu encontro e lhe ajudará, não é? Eu estou perplexo, como há pessoas que podem abandonar este evangelho tão precioso, da graça, da fé em Jesus e mais nada, para seguirem regras de homens, doutrinas de homens, doutrinas legalistas, que parecem que essas pessoas estão entrando na areia movediça e quanto mais se mexem, mais afundam. Que Deus aplique a sua verdade no nosso coração e nos ajude a viver debaixo desta graça, essa graça que sustenta e através dessa experiência pessoal da graça, sejamos também instrumentos desta graça a outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.